Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de análise combinatória e vamos falar das combinações simples. Definição. Dados n elementos distintos, chama-se combinação desses n elementos tomados k a k, onde esse k é menor ou igual que n, qualquer subconjunto formado por k elementos distintos escolhidos entre os n elementos, tá certo? A diferença da combinação simples para os arranjos, que foi da aula passada, é que agora a gente quer formar os subconjuntos com k elementos. Dados n elementos, eu quero formar todos os subconjuntos com k elementos. Enquanto que no arranjo, a gente queria formar os agrupamentos ordenados, ou seja, a ordem tinha uma importância. E agora não. Agora a gente só quer saber, dado n elementos, quantos subconjuntos com k elementos podemos formar. Então, basicamente, a combinação é muito semelhante ao arranjo, tirando o fato de que a posição não importa, a ordem não importa, tá certo? Então, na parte do arranjo, a ordem importava e um arranjo com n elementos tomados k a k era dado pela fórmula n fatorial dividido por n menos k fatorial, não é verdade? Na combinação, a ordem não vai importar. Então, quando eu quiser tratar de uma combinação de n elementos tomados k a k, vai ser a quantidade de arranjos de n elementos tomados k a k, e como a ordem não importa, para eu escolher esses k elementos, no arranjo a ordem importava. Agora, na combinação não importa, então eu vou dividir esse resultado por k fatorial, onde k fatorial é a quantidade de maneiras que os k elementos permutam, tá certo? Então, como eu não estou ligando para a ordem deles, eu divido esse resultado por k fatorial, que é a maneira como eles se misturam dentro da sua escolha de k elementos. Então, eu dividindo esse resultado por k fatorial, eu chego na resposta do n menos k, né, que é a combinação de elementos tomados k a k. Essa formulazinha aqui é n fatorial dividido por n menos k fatorial, e tudo isso estando dividido pelo k fatorial. Aqui é uma divisão de frações, onde eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E daí eu vou obter a fórmula da combinação, que é a combinação de n elementos tomados k a k é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial, tá certo? Então, essa aqui é a fórmula da combinação. E vale destacar, relembrar aqui que a combinação, a ordem dos elementos não tem muita importância, não tem importância alguma, tá certo? Enquanto que nos arranjos a ordem era sim importante, tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos. Aqui o exemplo 1. Quantas saladas contendo exatamente 5 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes, tá certo? Você percebe, para escolher 5 frutas, a ordem que você coloca as frutas não tem a menor importância. O importante é saber quais são as 5 que estão dentro dessa salada, não é verdade? Então, isso é um exemplo de combinação. Então, aqui a gente tem uma combinação. Deixa eu botar no lápis. Combinação de 10 elementos tomados 5 a 5. Eu tenho 10 e quero escolher 5, tá certo? Então, isso é igual a, pela nossa relação, isso dá 10 fatorial, dividido por 10 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Ou seja, isso vai dar 10 fatorial, dividido por 10 menos 5, dá 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Aí esse 10 eu vou fazer 10 vezes 9, vou parar no 5. 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Eu paro no 5 porque tem um 5 também embaixo, né? E aqui eu vou ter 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o outro 5 fatorial, que é o que eu vou cancelar com esse 5 aqui, tá certo? Então vai ficar assim. O 5 e o 2 eu já vou cancelar com esse 10 aqui. 5 e o 2 eu cancelo com o 10. O 8 eu cancelo com o 4
que fica um 2 aqui. E o 6 eu cancelo com o 3. O 6 eu cancelo com o 3 e dá 2 também. Aí vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. 28 vezes o 9. 28 vezes 9 dá 252. Então, isso aqui dá 252. Então, existem 252 maneiras de fazer uma salada de frutas se você tem 10 frutas e quer escolher só 5 delas. Tá certo? Exemplo 2. Em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para representação discente no colégio. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Então, novamente aqui, a ordem de escolher os 3 alunos não tem a menor importância, tá certo? Então, de 30 alunos, quantos subconjuntos eu consigo formar com 3 alunos? Então, como a pergunta é dessa forma, a gente tem um exemplo de combinação. Então, o que a gente tem que fazer aqui é uma combinação de 30 elementos tomados 3 a 3, tá certo? Isso é igual a 30 fatorial dividido por 30 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aí isso é igual a 30 fatorial dividido por 30 menos 3 dá 27. 27 fatorial vezes 3 fatorial. Agora eu escrevo 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial, ou seja, 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. Eu paro no 27 porque aqui embaixo também tem 27, né? Então eu deixo o 27 e o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 6, né? Eu cancelo o 27 fatorial com o 27 fatorial. E aí eu vou ter 30 vezes 29 vezes 28 dividido por 6. 30 vezes 29 dá 870, vezes 28 dá 24.360. Então eu fico com 24.360 dividido por 3 vezes 2, que dá 6. Se eu dividir isso aí por 6, vai dar 4.060, tá bom? Então 4.060 é a resposta do nosso problema. Com 30 alunos de uma sala, você quer escolher 3 deles, existem 4.060 formas distintas de fazer essa escolha. Tá bom?